Olá! Em maio de 2013, a presidente Dilma sancionou lei que criou regras para a atuação das organizações da sociedade civil. O terceiro setor, que tem um importante papel ao ajudar o governo, principalmente na viabilização de programas sociais, teve a credibilidade abalada por causa de denúncias sobre o mau uso e desvio de verbas do governo federal destinadas a esses convênios, levando à criação do marco regulatório das ONGs. O programa Fórum de hoje convidou Gabriel da Cunha, advogado especialista em licitações e contratos, e Adriana Ramos, diretora executiva da ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, para debater esse tipo de parceria que agora deve atender a regras mais rígidas. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos assistir uma reportagem preparada pela equipe da TV Justiça sobre esse assunto. O marco regulatório das ONGs começou a ser elaborado a partir de 2011 devido a denúncias de corrupção envolvendo contratos entre essas organizações do terceiro setor e ministérios do governo Dilma. À época, a crise política levou à demissão dos ministros do Esporte e do Trabalho. A mudança foi defendida pelas próprias ONGs como uma maneira de moralizar o segmento, o novo marco regulatório. Foram criados instrumentos jurídicos próprios como termo de fomento e termo de colaboração e novas regras para cada etapa da parceria, desde o planejamento, na seleção das organizações, na execução, no monitoramento, na avaliação e prestação de contas. As novas regras vão garantir mais clareza e mais segurança jurídica para os gestores das ONGs e só devem valer a partir de 2015. Doutor Gabriel, vou começar pelas senhoras aqui o programa de hoje. Tenho certeza que o senhor vai concordar comigo. A senhora poderia passar para mim algumas mudanças mais importantes que nós tivemos com o marco regulatório das ONGs? Bom, a primeira mudança é não se utilizar mais os convênios, que são contratos que foram feitos para serem usados entre o governo federal, os estados e municípios, para contratar as organizações da sociedade civil. Isso foi transformado em dois termos diferentes, os termos de colaboração e de parceria, que permitem que haja uma relação mais adequada, inclusive com a possibilidade de pagamento de despesas de pessoal pelas organizações para executar os projetos. A outra mudança é que reconhece o papel da sociedade civil não só no desenvolvimento de ações que contribuem para a implementação de políticas públicas, mas também no desenvolvimento das suas ações autônomas, dos seus projetos, viabilizando o apoio do governo a projetos da sociedade civil que são de interesse público, mesmo que não estejam implementando ações específicas de governo. Eu acho que essas duas mudanças, elas caracterizam o que a lei quis fazer, que é dar um novo patamar de relacionamento entre os governos e as organizações da sociedade civil, permitindo que se atue com mais responsabilidade, mas também com mais autonomia para garantir que a gente possa ser mais inovador e que desenvolva projetos que sejam para o bem comum. Pelas suas palavras, eu entendo que foi algo interessante para as ONGs, então. Sem dúvida nenhuma. Para nós é uma legislação muito mais adequada à realidade dos projetos que nós desenvolvemos do que a legislação anterior. Doutor Gabriel, pelo seu conhecimento do assunto, teve um tempo hábil para se discutir essas novas regras? Teve uma conversa interessante ou foi algo feito para apagar incêndio devido à crise que estava começando a acontecer no setor? Sim, no Brasil a gente está acostumado, infelizmente, a legislar consequências, né? Então, muitas vezes nós vemos novas legislações surgirem a reboque de escândalos e etc. Nesse caso, a gente sabe que havia uma crise de credibilidade em relação às contratações com as organizações da sociedade civil. Só que dessa oportunidade houve sim discussão, a sociedade civil participou na elaboração da norma, de forma que acredito que tenham todos ficado satisfeitos com a norma geral. Obviamente que o prazo inicialmente estabelecido para a entrada em vigor da norma, ela foi curta, de 90 dias apenas. Por isso, a própria sociedade civil pediu à presidente Dilma que houvesse uma extensão desse prazo para 365 dias. E com isso, haverá um tempo maior ainda para que a sociedade civil se mobilize, para que a própria administração também tenha tempo hábil de se adequar à nova norma. Mas certamente houve sim discussão com a sociedade. A senhora acredita que nesse tempo também vai haver algum questionamento sobre essas novas regras? Não, eu acredito que o que vai acontecer é que nós vamos poder avançar na regulamentação, porque vão ser necessários normas infralegais que digam exatamente como é
que deve-se fazer essas adequações, uma série de detalhes que a lei aponta de forma geral e que precisam ser estabelecidos, e principalmente uma preparação melhor dos diferentes governos para lidar com a nova norma, porque ela é uma lei nacional. Então, ela não se aplica apenas aos contratos do governo federal, mas a contratos de governos estaduais e municipais. E nós sabemos da dificuldade, né, da gestão pública nesses níveis para poder se adequar a novos regulamentos. Então, eu acho que é uma necessidade que a gente tenha esse tempo para poder trabalhar, trazendo mais informação sobre a lei, discutindo melhor a sua aplicação e garantindo que, quando ela entrar em vigor, ela de fato vai ser cumprida devidamente. Algum ponto na lei lhe incomodou, doutor? Sim, de fato, apesar de a lei ter sido, de uma forma geral, muito benéfica, há algumas questões que me incomodaram, sim. Eu acredito que houve um excesso de rigor com as organizações da sociedade civil. O poder público, no meu entendimento, transferiu muito a responsabilidade para o setor privado, nesse caso, e também uma formalidade exacerbada da norma, que vai dificultar, no meu entendimento, a atuação das pequenas organizações, porque ela vai ter que se adequar a tal ponto que, por exemplo, ela vai precisar estabelecer critérios que atendam a princípios da administração pública para contratar com os seus terceirizados. Isso dificulta muito e acaba sendo uma ingerência muito forte da administração pública na organização da sociedade civil. Qual a importância das ONGs para um bom trabalho do Executivo? Bom, as organizações não governamentais, elas são organizações que trabalham em nome do interesse público, tanto na defesa de direitos, quanto no desenvolvimento de iniciativas que muitas vezes geram novas tecnologias, novas metodologias que contribuem para que a sociedade avance. E considerando um país como o Brasil, por exemplo, um país tão diverso, tão grande, o poder público muitas vezes tem dificuldade, né, de chegar a todos os locais, de dar assistência à sociedade, de desenvolver ações mais inovadoras. E a sociedade civil organizada, ela está aí para fazer isso, para prover esse tipo de serviço e de atuação em parceria com o poder público ou em parceria com a iniciativa privada. E eu acho que elas cumprem na sociedade democrática um papel muito importante de diversificar, né, a possibilidade de apoio às demandas da sociedade que muitas vezes os governos não têm condição de dar conta. Quais foram os critérios, os filtros criados para escolher quais são as ONGs que podem trabalhar junto com o Executivo? Bom, inicialmente a ONG ela tem que ser regularmente constituída, né? Essa é a primeira exigência, que ela tenha um estatuto registrado em cartório. Outra exigência da lei é que ela tenha no mínimo 3 anos de existência. E uma terceira possibilidade, uma terceira exigência, na verdade, é que ela tenha experiência anterior naquela área a qual se pretende fazer o termo de parceria. Acontece que eu tenho até uma crítica com relação a essa terceira hipótese, que ela é importante sim que haja experiência, porém a lei não diz quais são os critérios objetivos que serão utilizados para averiguar como que ele vai comprovar essa experiência. Entendi. De modo que isso cria uma insegurança jurídica, porque cada edital vai poder estabelecer o seu próprio critério, isso é complicado. Sem querer comparar, mas já comparando, a Lei 8666, ela tem uma disposição muito clara, que é a Lei de Licitações e Contratos, ela tem uma disposição muito clara de como que se comprova uma experiência, que é por meio de atestados emitidos por outras entidades, de iniciativa privada ou não. Mas, nesse caso, a lei deixou isso em branco. Ou seja, isso vai ficar, obviamente, para a regulamentação do governo federal, que tem que sair antes da nova norma entrar em vigor, sob pena de a tão proclamada segurança jurídica que a lei buscou trazer não se efetivar na prática. Esses filtros são necessários? Esses filtros seriam suficientes? Quantas ONGs deixam de existir ou não conseguem se adequar a essa nova situação? Olha, é difícil a gente falar em termos de números se vão haver muitas organizações, mas eu acho que para o campo das organizações associadas, por exemplo, da Associação Brasileira de ONGs, isso não vai ser um problema. Muito pelo contrário, para nós é positivo que haja essas exigências, ressalvado aquilo que já foi dito, de que precisa ser regulamentado para deixar claro quais são os critérios, mas para nós, por exemplo, é importante essa questão da experiência, porque o que nós não queremos, que foi o que aconteceu nos casos de denúncias, né, que houveram, foi que organizações que foram praticamente criadas
para conveniar com o governo, né, se apresentem como aptas a desenvolver ações para as quais elas não estão, de fato, capacitadas. Então, tendo critérios claros, as organizações vão buscar atender e trabalhar dentro da sua possibilidade. Inclusive, uma das coisas que a legislação avança é que ela reconhece diferentes patamares de contrato. Então, se você tem um contrato até um certo valor, que é um contrato menor, ela estabelece regras um pouco mais flexíveis para que você viabilize, às vezes, alguma organização local menor que pode cumprir um bom trabalho, mas que não vai poder, digamos, cumprir todas as exigências que seriam feitas para um convênio, um contrato de maior volume. Uma posição inteligente. Isso é muito interessante, porque isso permite que as organizações atuem dentro daquilo que elas estão capacitadas e estruturadas para atuar. Como é que se dará essa fiscalização? Bom, outra questão que depende também de regulamentação, mas a própria lei já estabeleceu algumas formas que a administração pública vai fiscalizar. Haverá a criação de conselhos nos âmbitos da União, dos estados, dos municípios, de comissões também internamente no âmbito da administração e atribui responsabilidades a algumas pessoas específicas, ao gestor do termo de parceria e também ao administrador público, que é definido pela lei como a autoridade máxima daquele determinado órgão. Então, essas pessoas terão que fiscalizar a execução do termo de parceria e, ao final, também apreciar a prestação de contas que a organização da sociedade civil terá que fazer para a administração pública. Agora, é muito importante também que essas normas de como se dará essa fiscalização e como tais conselhos, tais comissões serão definidas, isso é importante que seja feito de forma muito clara pelo regulamento, que deve sair no próximo ano. Porque, senão, a própria administração vai ficar com uma insegurança jurídica tamanha que ela não vai conseguir se adequar aos termos da lei. Então, ainda que a fiscalização seja muito rigorosa, é necessário para isso que a própria lei e o regulamento atribuam e deem condição para a administração executar essa fiscalização. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o programa Fórum. Nosso assunto de hoje é o marco regulatório das ONGs. Uma palavra que está muito em moda, e isso é até muito bem-vindo, é transparência. Como é que ela está sendo trabalhada nesse marco? Então, o marco ele estimula muito, ele exige transparência, né, no uso dos recursos públicos, e isso nos estimula a avançar, porque na sociedade civil nós temos uma longa discussão sobre isso, sobre a necessidade de garantirmos que todas as organizações da sociedade civil tenham a transparência que nós costumamos cobrar do governo e dos outros órgãos. Então, o marco avança nesse sentido, porque ele exige bastante transparência e acho que isso vai ser uma coisa bastante positiva para o conjunto da sociedade. Adriana, como é que se dará a participação dos bancos públicos? Bom, a lei se aplica a todos os entes públicos, né? Federais, estaduais, empresas públicas, bancos públicos. Então, nesse sentido, vai permitir que os bancos, assim como empresas públicas, como é o caso da Petrobras e de outras estatais, que também se utilizem desses novos termos de fomento e de colaboração para estabelecer os contratos, o que é extremamente positivo, porque normatiza, né, toda a relação com as organizações públicas em geral e estabelece novas possibilidades de apoio à ação da sociedade civil. Caso de algum tipo de problema, fraude, suspeita de fraude, investigação, é por conta da Polícia Federal? Também. Se for no âmbito da administração pública federal, sim. Mas se for no âmbito da administração pública municipal, estadual, e o crime não for de natureza federal, aí os órgãos de controle externo atuam normalmente, por exemplo, tribunais de contas dos estados, polícia civil, enfim. A administração pública, ela tem o dever de fiscalizar, mas sem prejuízo dos outros órgãos de controle. O Tribunal de Contas da União fiscaliza os contratos celebrados pela União, os tribunais de contas do Estado, os contratos celebrados pelos estados e municípios e assim por diante. O Ministério Público Federal, a mesma coisa em relação à União, os Ministérios Públicos Estaduais em relação aos estados e municípios também. Então, não houve mudança em relação a esse controle externo da administração, como se diz. Em contrapartida, a administração pública, por seus membros também, tem o dever de fiscalizar. E
qualquer ato que contrarie as normas do marco regulatório ensejam a aplicação de penalidades, sejam elas as penalidades administrativas de advertência, suspensão do direito de participar de novos chamamentos públicos, ou até mesmo declaração de inidoneidade, né, que é a mais grave das penalidades no âmbito da administração pública. E fora da administração pública ainda há a lei anticorrupção, que prevê a punição às pessoas jurídicas que atentem contra a administração pública, e também a lei de improbidade administrativa, que vai se aplicar aos agentes públicos envolvidos em atos que atentem contra a administração pública, os princípios da administração, que ocasionem, por exemplo, a perda de valores da administração, enfim. Tudo isso se aplica no âmbito dessa norma também. Doutor, o senhor poderia fazer uma rápida comparação com esse nosso marco regulatório, com o existente em outros países? O que nós importamos de bom, o que existe de mais avançado, o que poderia ter sido incluído? Não sei se o senhor teve essa curiosidade de fazer essa comparação. De fato, eu não fiz um estudo comparado com outras normas existentes em outros países, mas de fato eu posso dizer que em outros países há mais tempo, com a democracia mais consolidada, há normas muito avançadas nesse sentido. O Brasil ainda, a administração pública brasileira ainda engatinha muito em relação a essas questões, como de isonomia, de impessoalidade. Tudo isso ainda é muito novo no Brasil. Lá fora, em países democráticos mais antigos, com a democracia mais consolidada, com a participação social mais intensa, essas normas já são muito mais consolidadas. Então, a própria atuação das organizações da sociedade civil no Brasil, agora que estão se tornando efetivamente de conhecimento das pessoas, porque durante muito tempo, né, Adriana, a gente via que as entidades atuavam, mas as pessoas não sabiam que isso existia. Então, a lei no Brasil, ela acabou que veio atender uma nova demanda que no mundo mais desenvolvido já está presente de fato. Agora, uma coisa que eu posso garantir é o seguinte: a nova norma se inspirou muito nos ditames da lei de licitações. Apesar de que ela ainda tenha sido menos técnica do que a lei de licitações, juridicamente falando, ela se inspirou muito nisso. E menos do que nas leis, por exemplo, das OCIPs e das organizações sociais. Então, ela se inspirou mais na norma brasileira mesmo do que em normas internacionais. Eu havia feito essa pergunta para o doutor Gabriel e gostaria de pegar a sua visão, que é a visão das ONGs. Quais as críticas que a senhora tem ao novo marco regulatório? Não, eu acho que, de fato, nós sofremos o fato de termos desenvolvido esse novo marco num contexto de denúncias em que as organizações foram criminalizadas, e ele, então, é um marco excessivamente de controle. Né? As organizações da sociedade civil não se opõem à necessidade do controle, da transparência, muito pelo contrário. Para a maior parte das organizações, elas já têm que cumprir uma série de requerimentos nesse sentido, porque elas precisam ter legitimidade pública, fé pública. E o que eu acho que diferencia, no caso do Brasil, de outros países, é que a gente tende a não confiar no controle social e a ter que colocar na legislação mecanismos de controle, estabelecendo uma hierarquia de quem toma conta. Né? O ideal da nossa democracia é que a gente chegue ao momento em que a própria sociedade ela determina por aquilo em que ela acredita e por aquilo que ela repudia quem são as instituições de boa-fé que devem merecer o apoio do poder público e o apoio da própria sociedade. Mas eu acho que para o momento que nós estamos vivendo, para a situação que se construiu em torno das desconfianças, do papel de cada ente, é importante que a gente tenha uma legislação que nos permita trabalhar e demonstrar a nossa capacidade de prestar contas, de realizar um bom trabalho, de retornar à sociedade aquilo que o poder público vai solicitar de nós e que nós temos condições de contribuir. Se ela tivesse surgido alguns anos antes, teria tratado de uma forma diferente esse relacionamento? Certamente, né? Acho que toda a legislação ela reflete a conjuntura daquele momento e certamente em poucos anos nós vamos estar olhando para essa lei como uma lei ultrapassada, mas no momento ela é um grande avanço. Qual a importância das ONGs para o desenvolvimento social dos próximos anos? Olha, os Estados democráticos, eles são formados, né, pela sociedade, governos, iniciativa privada. E você ter organizações
que trabalham na perspectiva do interesse público, mas dissociadas, digamos, do interesse político partidário que está por trás dos governos ou do interesse de lucro que está por trás das empresas privadas, é fundamental para trazer para a sociedade uma forma diferente de ver as coisas, para trazer mais informação, para trazer formas diferentes de atuação e complementar o que é o papel do poder público. Então, acho que as organizações não governamentais, nos últimos 20 anos, elas têm demonstrado no mundo inteiro uma capacidade imensa de contribuir com o desenvolvimento social em áreas onde muitas vezes é difícil para o poder público atuar. Na área de meio ambiente, na área de atendimento à necessidade, por exemplo, de populações com deficiência, populações diferenciadas, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Principalmente num país como o Brasil, há lugares, né, onde quem chega é a igreja, quem chega é a pastoral da criança, quem chega são as APAES, e o próprio poder público tem dificuldade de fazer o atendimento dessas populações. Então, a sociedade civil organizada, ela cumpre um papel muito importante na consolidação da democracia e na melhoria das condições de vida da população. Doutor Gabriel, sou como um homem da área jurídica, como é que se sente quando escuta alguém falar, essa lei vai ficar velha daqui a pouco? E o senhor compactua com a opinião da senhora Adriana? Bom, é complicado a gente dizer que em breve ela vai ficar velha. Isso depende de uma evolução da sociedade que muitas vezes não está no nosso campo de visão. Né? Mas a lei, aí é uma crítica até que eu faço, acho que ela entrou em muitas minúcias, questões muito pequenas que uma lei ela tem naturalmente, por ser de um processo, ter que passar por um processo legislativo, de difícil aprovação, ela tem que se ater a questões mais genéricas, a diretrizes para que o regulamento que é feito por decreto de forma mais rápida, esse sim se preocupe com as minúcias da coisa. Então, acredito que há sim uma chance grande de a lei ficar ultrapassada. Como a própria outras leis, em situações semelhantes à lei de licitações, é uma lei de 1993, que foi criada, inclusive, também no meio de um tumulto institucional no Brasil enorme, e que se preocupou muito com essas minúcias. E aí acaba que exige do legislativo um processo contínuo de atualização da norma. Isso é parte de um processo muito costumeiro no Brasil, que é legislar consequências. E isso causa graves danos à sociedade como um todo, sim, de fato. Agora, vamos ver se realmente isso vai acontecer nos próximos anos. Eu espero que, com a consolidação da democracia no Brasil, com a participação da sociedade, aos poucos, essas coisas se tornem mais consolidadas. Então, acredito que há uma possibilidade, sim, de a norma, ainda que com essas minúcias, ela perdure muito no tempo. Agora, claro, vamos aguardar a regulamentação do governo federal, que ela é essencial para a gente delimitar melhor essas questões. O novo marco regulatório aproxima mais as ONGs do executivo ou da sociedade? Eu acho que de ambos. Eu acho que aproxima mais do executivo porque torna uma relação mais fácil e faz com que as organizações possam ser vistas pelo executivo como efetivamente parceiras na execução de políticas, mas aproxima também da sociedade porque, ao viabilizar outras formas de apoio do poder público, facilita para que as organizações cheguem próximo da sua população beneficiária. Então, nesse sentido, ela atua nas duas frentes e é muito interessante para favorecer o trabalho das organizações da sociedade e para garantir o atendimento de demandas da população. Muito bem, chegamos ao fim do programa de hoje. Eu conversei com o advogado Dr. Gabriel Cunha, especialista em licitações e contratos, também com a Adriana Ramos, diretora executiva da ABONG. Se quiser rever esse programa, você pode acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, o nosso endereço. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. É só mandar um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!